Oi, gente, tudo bem? Vim hoje para gravar mais um vídeo para vocês, dessa vez sobre infrações. Vou começar a gravar agora infrações, vou mesclar aqui infrações, mecânica básica, para a gente ficar ligeiro lá na prova, para a gente acertar tudo lá na prova. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Infrações de trânsito. Trouxe uma pergunta só, bem rapidinha, para a gente começar a parte de infrações. É como se fosse uma introdução mesmo nesse conteúdo, tá? Esse conteúdo que também já era bastante pavor, né? Já bastante pânico, porque realmente é bem complexo, mas vou dar algumas dicas para vocês também, tá? Então, primeira parte de infrações de trânsito, a primeira pergunta que eu trago para vocês é essa. Deixa eu só tirar essa parte daqui, porque senão eu não consigo ler. Aqui. 4 motoristas cometeram, nos últimos 12 meses, as seguintes infrações. Bem, gente, por que que tem ali nos últimos 12 meses? Vocês lembram do curso teórico que os pontos, quando a gente faz alguma coisa errada no trânsito, que leva a multa, recebe os pontos na carteira, os pontos permanecem na nossa CNH por 12 meses. Então, por isso que ali está dizendo, 4 motoristas cometeram, nos últimos 12 meses, as seguintes infrações. Porque se a gente comete uma infração hoje, leva uma multa média, por exemplo, 4 pontos na carteira, esses 4 pontos vão ficar na nossa carteira até o ano que vem, no mesmo dia, no mesmo mês, no ano que vem, né? Então, ele fica por 12 meses. Não vai acontecer de chegar no dia 31 de dezembro, que é o último dia do ano, e vão zerar todos os pontos do sistema, né? Não é assim que funciona. Quando faz aniversário de um ano, ele caduca, ele some, tá? Então, a questão é bem clara. Então, os 4 motoristas, eles cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, infração leve e uma média. Motorista 2, uma infração gravíssima. Motorista 3, uma infração grave e uma infração gravíssima. Motorista 4, uma infração média, uma grave e uma gravíssima. O que eles estão querendo saber? Nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um desses motoristas é, respectivamente, de. Eles querem saber na ordem, motorista 1, 2, 3 e 4, quantos pontos eles receberam na CNH nesses 12 meses com essas infrações ali que eles receberam. Então, vamos só relembrar um pouquinho conteúdo de sala de aula em relação às infrações, gravidades e pontos. Não entrei aqui, não vou entrar no valor das multas, mas vai ter mais vídeos que eu vou passar e vou trabalhar o valor também, porque tem questões que eles pedem valores sim, tá? Então, só para a gente relembrar, isso aqui tem que estar muito internalizado, tá? Vocês têm que lembrar que quem comete uma infração leve recebe 3 pontos na carteira. Quem comete uma infração média recebe 4 pontos. Uma infração grave, 5 pontos. E uma infração gravíssima, 7 pontos. São só 4 infrações que existem. Então, a gente já tem que lembrar disso para a prova, tem que internalizar. Isso não pode não saber. A gente é obrigada a saber isso. Então, leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. E gravíssima, 7 pontos. Sabendo disso, internalizando isso, colocando isso na cabeça, a gente volta e faz um cálculo. Lá na prova do Detran não vai ter papel, nada, a gente vai ter que calcular de cabeça, né? Vamos fazer um cálculo aqui de cabeça. Eu consigo anotar, eu vou tentar anotar aqui alguns números então, para a gente fazer uma conta rápida, tá? Motorista número 1 é uma infração leve, que são 3 pontos na carteira, mais uma infração média, que são 4. Então, 3 mais 4, o motorista número 1 tem 7 pontos na carteira. Sabendo disso, a gente já vai ficar em dúvida na letra A, letra B e a letra C. As 3 trazem 7 pontos no primeiro motorista, né? A única que a gente já pode ali e riscar, que não é a resposta correta, é a letra A. Por quê? Porque ela traz que o primeiro motorista tem 8 pontos na carteira e a gente acabou de somar e a gente viu que o primeiro motorista tem 7 pontos na CNH. O segundo motorista, ele cometeu uma infração gravíssima, então ele recebe na carteira 7 pontos.
Opa, então já temos a resposta, porque ele só levou uma gravíssima, então ele também tem 7 pontos. Então, a nossa dúvida vai ficar entre a B e a D. A gente já consegue descartar também a letra C, porque a letra C diz que o segundo motorista levou 10 pontos. Não, o segundo motorista cometeu uma infração gravíssima, então 7 pontos na CNH. O terceiro motorista, ele cometeu uma infração grave e uma infração gravíssima. Então, ele levou 5 pontos, que é uma grave, mais 7, que é uma gravíssima. 5 mais 7, 12 pontos. Opa, já chegamos na resposta correta, que é, sem dúvida, a alternativa D. Porque a letra B diz que o terceiro motorista recebeu 14 pontos. E a gente acabou de somar e a gente viu que são 12. Então, a gente descarta essa. Mas vamos conferir para ver se é realmente a 16 pontos que o motorista número 4 levou? Vamos lá. O motorista número 4 levou uma multa média, 4 pontos na carteira. Ele levou uma multa grave, 5 pontos na carteira. E levou uma multa gravíssima, 7 pontos na carteira. Então, ele cometeu uma infração média, 4 pontos, mais 5, 9, mais 7, 16 pontos ele tem na CNH dele acumulado nesses últimos 12 meses. Então, a resposta correta dessa questão, sem dúvida nenhuma, é a letra D. Lembrando que eles pediram na pergunta, respectivamente, né? Motorista 1, 2, 3 e 4, conforme aparece aqui no enunciado. Fácil, tranquilo essa primeira questão de infrações? Acho que deu para relembrar um pouquinho da aula teórica, né? De multa leve, média, grave e gravíssima. Eles gostam de fazer essas perguntinhas lá na prova. Fiquem bem atentos, até porque vocês vão ter que calcular sem fazer continhas, tal, calcular na cabeça, né? Mas já tem que lembrar, multa leve 3 pontos, multa média 4 pontos, multa grave 5 pontos e gravíssima 7, tá bom? Fiquem atentos em relação a isso. Espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima.